Muito bem, amigos, que Deus abençoe a sua vida de maneira abundante. Tem uma palavra de Deus a ministrar o teu coração, tenha certeza que vai falar com você. Esta palavra se encontra no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo de número 25, que diz o seguinte: o receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Nós precisamos entender que o medo é algo comum, é algo da carne. E todo ser humano, ele sente medo. Só que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, vou abrir aqui só para mostrar para vocês, para contextualizar aquilo que eu estou falando, até mesmo para não ficar somente nas minhas palavras. Romanos, capítulo 6, versículo, tome nota aí, depois você leia quando você tiver um tempo sobrando. Você leia o que está escrito em Romanos 6,16, diz assim, ó: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Sentir medo é algo comum que provém do ser humano. O que nós não podemos permitir é ser escravos, servos deste medo. Até porque, como nós acabamos de ler em Romanos, aquele a quem nós apresentamos para ser servos, esse será o nosso Senhor. Quantas pessoas têm feito do medo o Senhor da vossa vida? Por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus. O salmista Davi, no Salmos capítulo 56, você está em Provérbios, é o vizinho da esquerda de Provérbios, Salmos de número 56, deixa eu abrir aqui também para ler junto com você. A Bíblia diz assim no versículo de número 11: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa me fazer o homem. Quando nós confiamos em Deus verdadeiramente, nós jamais iremos sentir medo daquilo que o homem pode fazer conosco, pode fazer ao nosso respeito. Por quê? Porque a nossa confiança está em Deus. Me lembra aqui de uma passagem que está escrito lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 19. Ezequias era rei de Judá. E havia o rei da Síria. A Bíblia diz que este rei intentou se apoderar de Judá. Judá era uma cidade forte. E o rei da Síria queria tomar Judá para si. Quando Ezequias, que era o rei de Judá, fica sabendo de tudo aquilo que o inimigo estava intentando contra a vida dele e também contra a nação, a Bíblia diz que Ezequias busca a direção de Deus através do profeta Isaías. Isaías então vai até ao Senhor em oração e Deus dá a Isaías a direção para que Isaías transmitisse o recado para Ezequias. E Ezequias então, ao receber o recado, Ezequias tem o seu coração confortado, tem o seu coração ali de uma forma sossegada. Por quê? Porque a confiança de Ezequias não estava em pessoas ou no seu exército. A confiança de Ezequias estava no Senhor. Qual foi a resposta do Senhor Deus então para Ezequias? Só para você ter uma ideia, nós podemos até ler aqui, para não ficar apenas nas minhas palavras, mas a Bíblia diz no capítulo 19 do segundo livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 32, a Bíblia diz assim, ó: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor.
Irmãos, olha que palavra bonita que o Senhor Deus declara para aqueles que nele confiam. Ou seja, Ezequias não sentiu medo. Ao invés de sentir medo, ele busca o profeta busca Deus e Deus dá a resposta, dizendo para que Ezequias não viesse ficar com medo, mas confiasse no Senhor, porque a resposta que Ezequias precisava estava somente em Deus. A resposta que precisamos está somente no Senhor. Confie nele, se assegure na palavra, confie em Deus. Me faz aqui lembrar daquilo que Paulo disse. Se você abrir a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7, que diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou seja, medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O espírito que está em você não é de medo, porque Deus não tem o espírito de medo, mas ele tem o espírito que é de moderação, o espírito de amor, o espírito de fortaleza. Como eu disse anteriormente, medo é algo que a nossa própria carne produz. A Bíblia diz em Coríntios 10:13 que a tentação, ela é humana, ou seja, a tentação é da carne, o medo ele é da carne. E nós precisamos dominar este medo e ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. Ou seja, a Bíblia declara que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se maior é aquele que está em nós, nós não precisamos temer, nós não precisamos se acovardar, nós não podemos retroceder. Se o que está em nós é maior, irmãos, nós iremos vencer, nós iremos superar, nós iremos conquistar. Ou seja, Deus já nos fez mais do que vencedor. Não tenha medo, amigo. Levante a cabeça, continue avançando, porque Deus é com você, Ele vai te dar a vitória em Cristo Jesus e você pode confiar. Abra a tua Bíblia agora em Provérbios, capítulo de número 24. Provérbios. Se você abrir o meio da Bíblia, você vai encontrar Salmos. O vizinho da direita é Provérbios. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu digo o seguinte, irmãos, preste atenção no que eu vou lhe falar. O medo nos faz refém, o medo nos faz escravo da situação que nós estamos vivendo. Contrapartida, Paulo declarou que ele era escravo, não do medo, mas do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele era escravo da palavra, daquilo que Deus falava ao coração dele. Olha que interessante. E aqui em Provérbios, o homem mais sábio da Bíblia, Salomão, ele diz que se te mostrares frouxo no dia da adversidade, da angústia, do problema, tão pequena é a tua fé. Eu digo o seguinte, preste atenção no que você vai ouvir. Preste atenção. A nossa força, ela não é mostrada ou não é medida em tempos bons, quando tudo está bem. A nossa força, ela é medida nos maus tempos, no dia do problema, no dia da adversidade, no dia da dificuldade. Por isso que Salomão está dizendo, olha, se no dia da angústia, no dia do problema, no dia da adversidade, você mostrar-se frouxo, ou seja, a tua força será pequena. Por quê? Porque você não se dedicou, você não se esforçou em fazer aquilo que você precisava fazer. E por isso a sua força será pequena. Irmãos, é triste falar, mas quantas pessoas que se dizem servir a Deus, no momento da dificuldade, no momento da aflição, se mostram frouxos, abandonam, retrocedem, voltam atrás. E quantas pessoas têm perdido as batalhas da vida, porque no dia da dificuldade elas tinham que mostrar que tem Deus no coração. Elas precisavam mostrar que de fato eles são a luz do mundo e o sal da terra. Ao invés de mostrar que são de Deus de verdade, eles têm se mostrado frouxo.
Eles têm se mostrado fracos. Não baixe a cabeça. Levante a cabeça, olhe por cima do problema, da dificuldade. Por quê? Porque Deus é com você. Ele vai te dar a vitória, Ele vai fazer você vencer. Como Ele fez Ezequias ter a vitória, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e Deus será o mesmo eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia agora no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. O versículo é o de número 22. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Olha que informação importante. Se Jesus precisou ordenar, mandar, isto significa que os discípulos não estavam a fim de ir ou de cumprir aquilo que Jesus estava ordenando. Tudo isso por quê? Você lembra, você conhece a Bíblia, você vai lembrar do que eu vou dizer. Outrora, os discípulos estavam no barco, Jesus também estava dentro do barco. Eles sofreram ali quase que um naufrágio. Jesus estava dormindo e eles correram lá e chamaram Jesus. Jesus veio e aquieta aquela grande tempestade. Jesus aquieta o mar e houve uma grande bonança. Só que Jesus estava no barco e eles passaram um aperto, eles passaram um apuro. Mas Jesus deu a vitória. Jesus mostrou para eles que eles precisavam usar a fé. Agora, Jesus não ia com eles no barco. O que eles devem ter deduzido? Se Jesus estava no barco, nós quase afundamos, e agora sem Jesus, nós vamos o quê? Nós vamos afundar. Só que Jesus estava dando uma ordem. Aquilo era a ordem de Jesus. Jesus nunca foi pego de surpresa. Jesus sabia o que iria acontecer. Jesus sabia o que iria suceder. Até mesmo para que os discípulos viessem exercer aquilo que Jesus já tinha mostrado para eles atrás. Eles precisavam praticar esta fé. Eles precisavam exercer aquilo que Jesus outrora já havia ensinado para eles. Eu entendo que quando Jesus ordena ali os seus discípulos, Jesus estava tentando encorajar os seus discípulos a quê? A segui-lo. Porque Jesus sabia que eles iriam enfrentar novamente uma tempestade, uma adversidade, mas Jesus queria mostrar aos seus discípulos que mesmo em meio às adversidades da vida, eles jamais poderiam retroceder ou voltar atrás. Lembra o que Salomão disse? Se no dia da angústia, se no dia da adversidade, se no dia do problema você te mostrares frouxo, tão pequena será a tua fé. Jesus só estava mostrando para eles que não importava o que eles iriam passar, o que eles iriam viver. Eles deveriam permanecer firmes seguindo a Cristo. A tempestade estava logo adiante, mas Jesus iria dar a vitória para eles se eles, é claro, permanecessem confiando em quem? No Senhor. Jesus estava encorajando, como Jesus está também encorajando você através dessa palavra. Você que está me assistindo, que por causa da dificuldade que você está vivendo, que por causa da adversidade que se levantou, você já até parou, ou você está pensando em parar, você já deixou de cultuar, você já deixou de orar, você já deixou de ler a Bíblia, irmão, levanta a cabeça, volte. Deus está chamando você, Deus está encorajando você. Se você for continuar lendo aqui a história, eu não vou continuar, mas a Bíblia diz que quando Jesus foi ter com os seus discípulos, já era ali, né, na quarta vigília da noite. Se você ler aqui, ó, nós lemos o versículo de número 22, no versículo 24 já diz que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas do vento, que o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo caminhar por cima do mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Irmãos, nunca na história da Bíblia Sagrada, exceto esta passagem, relata a história ou cita a história de um fantasma. Da onde eles tiraram isso da cabeça? Ou seja, eles tomados pelo medo, ao invés de reconhecer o Mestre, de reconhecer Jesus, eles imaginaram que aquilo era um fantasma. O medo te faz enxergar aquilo que não existe.
Por isso que Paulo diz na sua carta lá em Coríntios 5:7, a Bíblia diz que o justo vive da fé, o justo não vive da vista por aquilo que ele está vendo, mas você tomado pelo medo, você só vai enxergar aquilo que a sua vista tem projetado, quando na verdade você precisa enxergar acima do problema, acima da dificuldade. Os discípulos, tomados por medo, perceberam ali aquilo que não existia. Fantasma não existe, mas eles viram um fantasma. E Jesus aparece, fala com eles: não tema, sou eu. E Pedro falou: se é tu mesmo, manda ir ter contigo sobre as águas. Jesus falou o que para eles? Jesus falou: vem. Pedro começou a andar por cima das águas, mas o vento se tornou mais forte. Engraçado que quando nós tomamos uma decisão em servir a Cristo, parece que o vento se torna mais forte, né? O problema aumenta, a dificuldade fica maior, mas tudo isso é uma investida de Satanás. Para quê? Para que a gente entenda que não há recompensa em seguir a Cristo, para que a gente retroceda, para que a gente desista. E você já parou, porque você submeteu a vontade do diabo na sua vida. Irmãos, levante desse sofá, levante dessa cadeira, levante da onde você estiver, tome uma posição hoje, bata no peito, enche o teu pulmão de ar e diga: eu vou ser guiado pelo Espírito de Deus, eu vou ser guiado pela palavra, o medo não tem domínio mais na minha vida, Satanás não vai mandar na minha vida. Por quê? Porque ele só manda na vida daqueles que têm medo e na vida daqueles que permitem. Pedro sentiu o vento forte, e ele retrocede, ele volta atrás e ele afunda. Mas Jesus, como o Senhor e Salvador generoso, estende as mãos e levanta Pedro e não deixa com que ele venha naufragar, afundar, se afogar, morrer. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Esse mesmo Jesus que estendeu as mãos para Pedro e que levantou ele no momento da dificuldade, esse mesmo Jesus vai levantar você, se você quiser, se você aceitar esta palavra no seu coração. Esse mesmo Jesus, diz a Bíblia em Isaías, que as mãos dele está assim, ó, estendida para poder nos salvar, para poder nos ajudar. Ele quer te salvar, ele quer salvar o teu casamento, ele quer salvar a tua saúde, ele quer salvar a tua vida financeira, ele quer salvar a tua empresa, ele quer salvar você. Aceite essa palavra, viva esta palavra no seu coração, em nome de Cristo Jesus. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo 33, diz o seguinte: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Prestes da sua crucificação, Jesus chama os seus discípulos e diz a eles algumas palavras finais. Dentro destas palavras, Jesus diz para eles que somente em Cristo os seus discípulos teriam paz. E era para que eles viessem a ter bom ânimo, porque no mundo eles teriam aflições, problemas, adversidades. O vento muitas vezes sopraria contrário, mas era para eles permanecer firme, crendo, não sentir medo, confiante, porque Jesus havia vencido o mundo. O que Jesus estava tentando mostrar para os seus discípulos? Que era para os seus discípulos confiar na vitória que Cristo conquistou através da sua crucificação. Era para que eles viessem acreditar e se apegar naquela vitória. Meu irmão, assim como Cristo já venceu o mundo e nós como discípulos de Cristo, nós também temos esta mesma recompensa. Ela está sobre nós. Qual? A recompensa da vitória. Para todos? Não. Para aqueles que são discípulos e para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se você é discípulo, se você crê, se você não tem medo, olha, fique tranquilo, mesmo que você seja perseguido, como Cristo foi, a coroa de espinho na tua cabeça, os cravos em tuas mãos, esbofeteado, os pregos nos teus pés, nas tuas mãos e crucificado, perseguido, ele continuou firme e ele obteve a vitória, e nós também iremos conquistar em nome do Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia agora em Isaías, para a gente poder finalizar. Isaías, capítulo de número 43. Eu finalizo aqui com você. Isaías 43, versículo do 1 ao 3 diz assim, ó. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Olha o que Deus está falando. O que Deus está declarando aqui? Deus está mostrando o seu cuidado para aqueles que são de Israel, para aqueles que pertencem ao seu povo. Irmãos, isto é uma palavra para nós, é uma palavra para mim, é uma palavra para você. Israel significa aqueles que pertencem a Deus. Se você pertence ao Senhor Jesus Cristo, não tem por que você ficar prostrado. Se você pertence ao Senhor Jesus Cristo, não tem por que você se curvar para esta situação, para este problema. Se você pertence ao Senhor Jesus Cristo, você tem a certeza que o mar não vai fazer você naufragar. Se você pertence ao Senhor Jesus Cristo, você tem a certeza que o vento não vai fazer você retroceder. Por quê? Porque os pertencentes ao Senhor Jesus, aqueles que são de Israel, o Senhor Deus tem um cuidado especial pelos seus e pelo teu povo. Olha, palavra de Deus para você que está aí cabisbaixo, triste, afadigado por algum problema, por alguma situação. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado dos seus. A Bíblia diz que Ele estaria conosco até a consumação do século. Ele jamais nos desamparará. O que nós precisamos fazer? Tomar posse da bênção, ficar firme na palavra e Deus será contigo. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu orar por você. Pai, eu abençoo esta pessoa que está assistindo esta programação, que está assistindo esse vídeo. Deus, que eles venham colocar esta palavra dentro de si, no coração, Senhor. E que o Senhor opere maravilhas na vida desta pessoa. Levanta o prostrado, o caído. Cura, Senhor. Não deixa essa pessoa voltar atrás. Não deixa ela retroceder, Senhor. Esta mulher que anda afadigada, abatida, triste. Pai, o Senhor cuida dos seus, dos pertencentes ao teu povo, daqueles que são de Israel, dos teus discípulos. Pai, então visite esta casa, essa família. Faça uma mudança, uma transformação. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz.